Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e estamos aqui diretamente dos estúdios da Omnivídeo, sob a coordenação de Kiko Scartesini. E temos a graça de hoje receber um grande convidado, meu querido amigo, conhecido de todos que acompanham o Portal LC, o professor Anderson Pedra. Professor Anderson Pedra é pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é doutor e mestre em Direito, é procurador do Estado do Espírito Santo, professor da Faculdade de Direito de Vitória, conferencista e autor de livros e artigos na área de Direito Administrativo e Direito Constitucional, com destaque para a temática de licitação e contrato. Inclusive, um amigo querido e que tenho a graça de sempre poder ter uma parceria de trabalho, inclusive no nosso livro, na nossa obra, né, querido Anderson, no livro de comentários à Lei de Licitações e Contratos, um livro que tem comentários desde o artigo 1º até o último artigo da Lei 14.133 de 2021 e que você esteve conosco, inclusive abrindo esta obra, comentando já o artigo 1º. Amigo, é uma alegria grande receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. A honra é toda minha, né, de estar aqui, agora com esse novo formato, esse novo braço do Portal LC. Sempre foi uma honra para mim estar ao lado, podendo contribuir, mesmo que minimamente, mas principalmente vendo o crescimento do Portal LC, o brilhante trabalho que você, que o Daniel Barral, que o João, né, desenvolve o portal, levando por diversas formas, né, em mídias, uma comunicação sobre algo importante do direito público, que é a Lei de Licitações e Contratos. Sim. Seja a legislação que daqui a pouco se despede não, né? Ela ainda irá nos acompanhar. A 8666. A 8666, né? Que ainda irá nos acompanhar durante um tempo. Depois a gente pode até falar sobre isso, a gente está aqui para isso. Eu anotei aqui, eu não vou perder você aqui hoje não, vou falar disso com você. Mas principalmente falando dessa nova lei, né? Desses desafios. E aí parabenizo o portal aqui na sua pessoa, né, por esse reverbere, né? Quando vocês lançaram essa mídia, né, essa outra forma de comunicação, eu lá de Vitória, do Espírito Santo, né, ficava imaginando um dia que poderia estar aqui com um amigo, num bate-papo prazeroso de muito conhecimento, né, para aqueles que acompanham o portal e o reverbere. Eu diria que pela amizade, pelo carinho que eu tenho por você, pela relevância que você tem para o nosso mundo do direito da contratação pública e por toda a contribuição, todo o apoio que você sempre nos deu, todo o carinho, todo o prestígio que você sempre deu ao portal, eu diria que você demorou. Era preciso que você estivesse aqui antes, eu esperava que fosse possível. Aguardei ansiosamente e digo de verdade que estou muito feliz de contar com você aqui hoje, assim como tenho certeza aqueles que nos escutam, porque, como eu disse, não há quem acompanhe o trabalho do Portal LC que não o conheça, porque você sempre emprestou o seu nome ao portal e a gente fica muito feliz. E hoje, nós estamos no episódio de número 16 e não poderia deixar de falar com você sobre um tema que, como eu falei, você começa abrindo a nossa obra de comentários à Lei de Licitações e Contrato, a Lei 14.133, falando do artigo 1º, e aí de tantos temas que tocam no aspecto que é o que eu gostaria de conversar com você, que é sobre a regulamentação da nova Lei de Licitações. Porque o artigo 1º vem dizer o que é a lei, que é a Lei Geral de Licitação e Contrato. E aí a gente daí tem uma série de questionamentos. Essa lei geral, ela depende de regulamentação. Eu começo por esse questionamento. É preciso, para aplicar a Lei 14.133 de regulamentos, é imprescindível os regulamentos para aplicar a nova lei? Bom, Rafa, antes de enfrentar o tema, você disse que eu demorei estar aqui, só para registrar, e isso eu tenho gravado, né, quem está aí nos acompanhando, né, no início do portal o Rafa dizia que eu era sócio, mas depois ele mudou de assunto, não comentou mais, eu acho que o Reverbere é outra PJ e me excluiu. É brincadeira, um querido amigo e sempre, como eu disse, um prazer estar aí com você, com o Daniel e com o João.
Bom, eu costumo dizer que essa nova lei de licitação, ela surgiu e logo em seguida se apresentou um paradoxo. Qual o paradoxo? Que o artigo 1º da nova lei de licitações praticamente repete o artigo 1º da lei 8666. Verdade. E é um artigo que avoca uma competência para o Congresso Nacional, né, para o congressista, dizendo: essa lei estabelece normas gerais sobre licitação. E aí, ao mesmo tempo que esse dispositivo diz, né, esse enunciado normativo, essa lei estabelece normas gerais sobre licitação, fato. Mas ela não diz que todas as disposições ali presentes são normas gerais. Então, já faço essa observação. E a nova lei de licitações, ela é mais extensa, ela é mais analítica do que a lei 8666. Verdade. E mesmo ela sendo mais extensa, então a princípio ela tem mais dispositivos, tem mais enunciados normativos, de cada enunciado eu posso extrair diversas regras, ela é mais completa que a lei 8666. E qual o paradoxo que se apresentou? Que algumas pessoas, alguns colegas, operadores do direito, levantaram a hipótese de que essa lei ela seria uma norma de eficácia limitada, fazendo um comparativo com uma clássica classificação de direito constitucional, né, importado da década de 70, do direito italiano, aquilo que seriam as leis de eficácia limitada. Então, eu teria uma Constituição com normas de eficácia limitada, agora eu tenho lei com normas de eficácia limitada. Então, seria um esqueleto, numa linguagem utilizada, que precisaria de músculos, tecidos nervosos, e isso viria por meio de regulamento. Isso no momento, quando veio essa tese, né, isso gerou e ainda traz uma discussão enorme, porque outros colegas, e aí ao qual eu fico ombreado, nós entendemos, né, imagino não, com certeza você também, que a gente conversa muito sobre isso, que a lei, ela por si só, quando ela vem ao mundo, ela vem com essa perspectiva, né? O legislador ele inova o ordenamento jurídico pretendendo quebrar o status quo. Correto. Então não faz sentido o legislador atender o anseio da sociedade, o anseio da administração pública, né, da sociedade que quer uma entrega de política pública mais rápida, e ao mesmo tempo o intérprete aprisionar a vontade do legislador. Porque na hora que eu digo, não, legislador, o que você fez está ótimo. Mas, enquanto eu, gestor, o legislador de segunda grandeza, né, que o de primeira grandeza, o ato normativo primário, aquele que tem legitimidade democrática ótima, que são os representantes, o que você fez está muito legal, mas no momento certo eu vou regulamentar. Né? E eu utilizei a expressão na nossa obra, né, que essa interpretação, na minha perspectiva, aprisiona a vontade do legislador. Isso seria indevido. Eu digo que, na prática, isso já foi superado, que quando veio a lei, pessoal, não, eu preciso das regulamentações, eu preciso do PNCP. Enquanto esses dois institutos, Instituto da Regulamentação, não estiver todo, e não era um regulamento só não, a defesa tinha que regulamentar toda a lei, que ela não poderia ser regulamentada por partes, poderia ser até diversos atos normativos, mas para ela ter eficácia, seria necessário a regulamentação de todos os dispositivos. E seria necessário ter o PNCP funcionando, como condição de eficácia dos atos produzidos a partir da Lei 14.133. Ocorre que as coisas foram acontecendo, os tribunais de contas foram se posicionando, o TCU, o TCE do Rio de Janeiro, o TCE de Minas Gerais, o TCE do Espírito Santo, se posicionando no sentido, olha, você pode utilizar os limites da dispensa de licitação, e o foco, mesmo quando o PNCP não estiver funcionando. Sim. Quando os tribunais de contas respondem positivamente à possibilidade de utilização dos limites da nova lei, mesmo sem o PNCP estar funcionando, indiretamente respondeu uma outra questão, ou seja, não é necessário o regulamento. Claro. Você pode aplicar. Claro. E aí esse paradoxo que eu disse no início, né, porque veio uma lei com diversos dispositivos quantitativamente, né, qualitativamente também, mas quantitativamente maior do que a Lei 8666, e algumas pessoas não. Para aplicar, precisa ter regulamento. A lei ela já começou a ser aplicada por dispensa, as pessoas estão utilizando.
em sua grande maioria, dispensa, né? Talvez... Alguns casos foram noticiados agora em novembro, né? De pregão, né? E aí teve até uma disputa, né? Quem foi primeiro, Goiânia, Jaboatão, né? E aí não vou falar aqui que eu estou falando da terra do Rafael, né? Do Recife. Recife não, Pernambuco. Com certeza foi Jaboatão, não tenho dúvida. Pernambuco sempre fica nessas disputas, né? Qualquer coisa a gente vai arrumar e vai dizer que nem que seja assim, não, mas nós fomos o primeiro pregão para serviço de engenharia. Pois é. Alguma coisa vai sair. Mas o pernambucano tem um lugar de destaque, né? E a gente tem você aqui representando aí toda essa força do Nordeste que irradia para o Brasil inteiro. Mandar sua. Amigo, agora, eu ia até, num ponto, problematizar o seguinte, a história da norma de eficácia limitada. E eu tenho uma perspectiva que, tipo, como você falou, essa classificação, ela advém do direito constitucional. E que você está falando de Constituição e lei. E Constituição que trata de direitos básicos. Essa discussão se deu, sobretudo, em matéria de direitos fundamentais. Né? A norma de eficácia limitada relacionada às tais normas programáticas e aos princípios institutivos, né? Então, isso tudo estava ligado à questão de fundamento do Estado. E eu me pergunto se, nessa perspectiva, eu poderia fazer essa transposição para algo que é muito procedimental. Se eu poderia dizer que, olha, não, mas eu vou precisar do regulamento para tratar de coisas que são praticamente internas da administração. E você fala muito da necessidade da regulamentação orgânica, ou seja, aquela que se dá dentro do próprio órgão, diante da ausência, é óbvio, da regulamentação política, né, do chefe do executivo. Então, só um questionamento nesse ponto. Seria adequado a gente fazer essa transposição de uma classificação do direito constitucional para esse campo, sobretudo no campo da licitação, e aí que a lei... essa regulamentação não se daria, sobretudo, em direitos do contratado ou do licitante? Você acha adequado? Esse é o meu questionamento. Excelente reflexão, Rafael, mas eu tenho que fixar, né, uma premissa aqui, desde logo. Quando eu digo sobre a desnecessidade de regulamentação para a aplicação da lei, não significa dizer que eu acho a regulamentação desnecessária. Correto. Não importante. Correto. Eu só não acho a regulamentação imprescindível, essencial para a aplicação da nova lei de licitações. E é importante que a gente diga que as pessoas não confundam como se nós estivéssemos aqui a defender que não houvesse regulamento. Exatamente, isso de forma alguma. Isso. Eu sempre digo que nós temos que trabalhar com base, né, e o ordenamento jurídico desde 2015 para cá, o direito público, né, ele vem sendo direcionado na busca da eficiência e da segurança jurídica. Aí nós temos a Lei 13.655, que alterou a LINDB, e no seu artigo 30, né, faz um chamamento para a utilização de regulamentos e de súmulas administrativas. Nós temos que trabalhar com uma coerência decisória. Eu não posso ter uma loteria, né? Se nós, às vezes, advogados, né? Eu aqui, advogado público, você também, o advogado privado critica a loteria do judiciário, a gente também não pode ter uma loteria dentro da administração. Claro. O processo é distribuído para um procurador, tem uma opinião, cai com outra opinião. Não. A gente tem que proporcionar essa segurança jurídica para melhorar o relacionamento, né, com o mercado, com os nossos clientes. Correto. Numa relação negocial que é natural na licitação, nos contratos administrativos. Com relação à sua provocação, é uma coisa muito curiosa quando as pessoas quiseram importar essa teoria que é desenvolvida na Europa, quando você começa a discutir, né, os direitos fundamentais de segunda geração, né, os chamados direitos prestacionais, e aí da base do welfare state, e aí a doutrina, quando eu tenho direitos fundamentais, sociais, que são direitos fundamentais positivos, uma obrigação de fazer do Estado, notadamente saúde, educação, lazer, previdência, e aí o Estado, ele não tem como ofertar, e aí o exemplo clássico aqui no Brasil é a saúde, Sim. Né?
E aí é sacada, vamos dizer, é criada essa classificação de eficácia de normas como uma forma de dar uma justificativa. Olha, eu tenho essa previsão na Constituição, mas isso é uma promessa, é um programa, né? As normas programáticas que você bem trouxe, ou seja, é uma meta que o Estado pretende atingir, mas precisa de lei. Então, a saúde, nós temos acesso ao medicamento, sem nenhuma discussão, se esse medicamento estiver na listagem do SUS, Rename, Rememe. Então, isso é uma norma programática só para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, possa entender. E aqui no Brasil, em 2000, num voto do Celso de Mello, e aí a parte curiosa, o Supremo diz, abro aspas, é hora de se decretar a morte das normas constitucionais programáticas. Se existe uma Constituição, ela deve ter eficácia. Nós temos que dar vida à Constituição. Aí a parte curiosa, né, que a doutrina e o judiciário vêm criticando e o judiciário vem implementando direitos fundamentais sociais, afastando essa antiga classificação das normas constitucionais. Da limitada, de eficácia limitada. Limitada e programática. E aí ela, vamos dizer, é alçada para o direito administrativo. Então, quando ela estava lá no seu último respiro no direito constitucional aqui do Brasil, em termos de aplicabilidade, encontrando diversos livros, diversos artigos, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, na Alemanha, né, Conrad Hess e outros doutrinadores aqui no Brasil, o professor Barroso, né, ministro do Supremo, mas quando não era ministro, na crítica dessa classificação, que aprisiona as normas constitucionais, que retira direitos fundamentais, né? E aí a gente tenta implementar na contramão, com todo respeito, na contramão da história no direito administrativo. E interessante é que nessa discussão, porque posso estar enganado, mas em minha avaliação, nós pegamos a lei, a gente vê que os direitos do administrado, inclusive da empresa licitante, eles estão definidos na lei. O que a gente teria é uma regulamentação procedimental, e aí você pegar uma teoria, uma classificação do direito constitucional que trata de algo que é tão fundamental para o Estado, como os direitos fundamentais, e transpor para um aspecto como esse. Particularmente, eu acho que não é lá muito adequado. Dentro dessa perspectiva, Rafael, né, quando a gente pensa no direito do privado, do contratado, do licitante, né, nós já temos situações em que se defende a aplicação imediata da Lei 14.133 para tutelar um direito subjetivo do particular contemplado na legislação. Né? Decisões judiciais, como exemplo clássico, o recurso com efeito suspensivo automático na nova lei. Na Lei 8.666, é um ato discricionário da administração. Pode conceder efeito suspensivo. Na nova lei, o efeito suspensivo ele é automático. Isso. E aí o particular, agora em novembro, outubro, dezembro, antes de abril, recorrendo, quero efeito suspensivo. Não, só para o próximo. Não, só o próximo por quê? Esse direito subjetivo é meu, não carece de regulamento. Nós já temos aí toda uma interpretação baseada num raciocínio jurídico de fundo, que tem dado uma interpretação diferente daquela que se imaginou que seria a razoável. Sim, né? Com certeza. Então, agora, se a gente pudesse dizer quanto a essa dependência, em sua avaliação, então, de regra, você não precisa. Né? Há algum caso na lei em que é imprescindível essa regulamentação? Ou você entende que não, que nada precisa de regulamentação? Bom, na letra fria da lei, o único regulamento que é indispensável, mas foi o legislador que colocou, eu não sei por que dessa necessidade, né? Verdade. São os bens de luxo. O que é bem de luxo. O que é bem de luxo, né? O que é o bem de luxo, o que é qualidade comum. Então, essa definição o legislador trouxe. Do artigo 20, né? Artigo exatamente. 20 da lei. Essa exigência o legislador trouxe. Na minha perspectiva, totalmente desnecessário. E a gente observa algumas regulamentações, desculpa a expressão, que chove no molhado.
É porque é algo muito difícil de você definir, né, o que vem a ser bem de luxo. O que pode ser bem de luxo em uma administração pode ser essencial para outra. Deixa eu ver se eu entendi o amigo. Então, a questão de chover no molhado não é nem por uma deficiência do regulamento, mas por uma dificuldade inata da definição do Instituto. Verdade. Do que é bem de luxo. Verdade, né? Também acho. Mas é a única exigência. Quanto às outras temáticas, eu venho, né, dizendo até uma expressão que a gente tem que regulamentar de acordo com a necessidade. O professor Marcos Nóbrega, em um evento, ele utilizou, né, uma expressão just in time. Então, eu tenho que regulamentar de acordo com a necessidade. Sim. Então, uma necessidade que é importante desde sempre, que a gente estuda em Direito Administrativo 1, é que cada agente público age de acordo com a competência, que a competência deve ser definida no ordenamento jurídico. Então, quando a gente começa a falar de segregação de função, e quando a gente, né, analisa a lei, vem aquela dúvida, quem faz o quê? Eu tenho que ter essa distribuição de competências. Está lá no artigo 8º, parágrafo 3º da lei. Então, é uma regulamentação que eu acho importante. Anderson, ela é essencial? Eu poderia até dizer que ela é essencial, mas por que eu não afirmo isso? Porque nós sobrevivemos até 2022, até hoje, muitas administrações sem isso. Eu costumo brincar, até aqui o senhor nos ajudou. Né? Então, às vezes as pessoas ficam querendo regulamento para tudo. Como eu disse, né, nós concordamos aqui, regulamento é importante. Sim. Mas nós sobrevivemos. Os editais eles vão ficar mais cheios, mais encorpados, já que eu não tenho uma norma regulamentar, eu vou ter que resolver isso no edital, vou ter que resolver determinado tema num contrato. Então, o único regulamento que a lei efetivamente exige é a definição de bem de luxo. E eu acho até que alguns temas, se você olhar na lei, você vai dizer, eu não aplico esse instituto sem fixar algumas regras para além daquelas que estão já previstas na lei. Vou dar um exemplo. Credenciamento, o registro de preço. A lei não traz, por exemplo, quais os casos para os quais eu posso aplicar o registro de preço. Ela vai dizer que o registro de preço é para contratações futuras. E eu acho que dá para tirar, mesmo sem o regulamento, daí o que seria. Eu acho que você conseguiria tirar a essência, né, as circunstâncias e tudo. Mas a minha pergunta é, diante da ausência de regulamento, seria possível colocar as regras no edital da licitação, por exemplo, ou até mesmo fazer uma regulamentação orgânica dentro do órgão, antes da ausência do chefe do executivo ou daquele que tem competência regulamentar dentro da estrutura administrativa do ente da federação? A regulamentação orgânica ela é importantíssima. Às vezes, muitos órgãos, muitas entidades ficam esperando, né, vejo conversando com gestores municipais, ficam esperando a atuação da União para então poder legislar. E depois eu acho que vem uma grande frustração, né, porque a IN, né, nós passamos por um fenômeno de ienização, né, hoje quase tudo é resolvido por IN, as INs não vão conseguir dar respostas para um município. Mesmo um município de 5 mil habitantes, 10 mil, 30 mil ou 200 mil habitantes, ou 1 milhão. E muitas vezes, até mesmo, Anderson, mais do que o município, ou seja, mais do que a gente possa imaginar, mas é fora da União. Mas você tem ainda instâncias dentro da própria União, como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Autarquias. Isso. Eu vou ter que regulamentar. O artigo 8º, parágrafo 3º, veio a IN dizendo o que é o agente da contratação, etc. Tá, e dentro de um IFES, quem que resolve? Vai ser diferente de dentro da CGU, que vai ser diferente dentro de um ministério. Então, essa regulamentação orgânica sempre vai ser necessária. Para ficar claro, para quem está nos acompanhando, essa regulamentação orgânica é aquela direcionada para o próprio órgão. O próprio órgão, de acordo com a sua estrutura física e etc. Então, essa regulamentação orgânica, ela é importante. Ocorre que, e aí vem uma provocação, né, do ministro Benjamin Zinler, dessa semana, né, muito interessante, que está tendo, na perspectiva do ministro, e é uma reflexão que estou fazendo desde ontem, ele disse que há um assodamento nessa regulamentação. Por quê?
a lei é nova, os institutos são novos. E aí você trouxe o exemplo do credenciamento. Sim. E aí algumas pessoas dizem, Anderson, eu posso fazer o credenciamento sem regulamento? Por que não? Se nós pensarmos, né, Rafael, o credenciamento ele foi criado no facão. Sim. Né? Sem regulamento. Sem regulamento, sem nada. Verdade. E aí, como que essa reflexão do ministro Benjamin Zindler, né, numa entrevista que ele deu, como essa reflexão é importante, porque foi um instituto que foi sendo amadurecido na prática, sem nenhuma previsão legal. Correto. Só com base numa hipótese de inexigibilidade do caput do artigo 25 da Lei 8.666. Correto. Então, esse instituto ele foi sendo testado, ele foi sendo incorporado, e como? Com regras editalícias. Correto. Com regras editalícias, sem nenhum regulamento. Hoje, esse instituto está mais ou menos maduro, ganha algumas normas específicas, como o procedimento auxiliar na nova lei de licitação. Mas, mesmo assim, abre marcha para regulamento. Agora, temos que regulamentar, sem ele não é possível celebrar um credenciamento? Não, é totalmente possível. Nós fazíamos sem ter previsão legal, sem regulamento, por que agora não vai poder fazer? Não vai poder fazer. Né? E isso acaba, por sim, como você disse, aprisionar o próprio legislador. Sim. Que traz uma nova norma, querendo superar um marco legal, e esses institutos, a depender de regulamentação, ficam sem aplicação se o regulamento não vem. E para dar concretude, né, essa expressão, né, aprisionar a vontade do legislador, salvo engano, acho que foi em maio do ano passado, né, que eu utilizei essa expressão que me veio à mente. Hoje nós estamos, né, gravando agora esse podcast no mês de novembro. Sim. Né, já quase no final do ano. Se avizinha a nova lei de licitações. O legislador, com uma técnica, com um método, eu acho excepcional de transição, e nós não colocamos em prática. Então, ou seja, ficamos efetivamente 2 anos aprisionados. Estamos ao final dos 2 anos sem e não testamos experimentar a lei. Conforme era a ideia. Era a ideia. Né? Quando veio, o que a gente discutia, né, na época da pandemia, aqueles tempos difíceis, né? Curva de aprendizagem. Então, cadê essa curva? Ela ficou uma reta. Né? Agora que ela está tendo uma curvinha, faltando 5 meses. Começam aí algumas notícias de um pregão aqui a colar, de acordo com a nova lei. E esse era dos 2 anos, né? Se a gente tem nós temos, né, um direito ao erro, claro. Esse era o momento, ainda é o momento de direito ao erro. E ainda é. Né? E ainda é, e continuará sendo. Né? Os órgãos de controle têm que ter essa sensibilidade. Certo. Mas não, nós ficamos aprisionados esperando o regulamento perfeito. Não existe regulamento perfeito. Tem algumas questões aí que eu queria até colocar nessa perspectiva. E aí a primeira delas é a seguinte. No âmbito dos estados e municípios, você colocou muito bem, eu percebo isso nos cursos, nas aulas que a gente ministra, muitos municípios, sobretudo, e às vezes até estados, não fazem seus regulamentos porque ficam à espera do regulamento federal. E eu acho que a gente deve reconhecer que há um esforço, sobretudo na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, de criar esses regulamentos. Né? Então a gente tem tido aí, já tem a Instrução Normativa 73, que regulamenta o procedimento de licitação e contrato, o procedimento de licitação, perdão, com base para licitações que são processadas, que são julgadas pelo critério de menor preço ou maior desconto. A gente já tem a IN número 67, que trata da dispensa eletrônica, de 67 de 2021. Temos a 65, a Instrução Normativa 65, que fala da pesquisa de preço de acordo com a nova lei. Temos a regulamentação do plano de contratação anual, temos a regulamentação do agente de contratação, tivemos agora a IN que saiu falando da elaboração de termo de referência, né, inclusive implantando um sistema, o TR digital, temos regulamentação de estudo técnico preliminar, enfim, em nível federal já temos diversos normativos. E o artigo 187 da nova lei trouxe a possibilidade dos estados e municípios adotarem esses regulamentos. O que é que você diria? Isso é uma prática positiva ou é melhor que esses entes se valham da sua autonomia e criem seus próprios regulamentos?
Bom, primeiramente, devo cravar, né, que eu sou municipalista. Aí, você é municipalista, você não gosta nem que a gente fale de ente subnacional. Exatamente. Está aí uma coisa tem uma imagem pejorativa dos entes, e você fala muito bem que a União, se a gente for considerar, é um ente subnacional. Exatamente. Porque a nação é a República Federativa, não é a União. Tá corretíssimo. Eu acho uma tecnia, né, a utilização dessa expressão para fazer referência aos estados da federação e aos municípios como sendo entes subnacionais, numa alusão que a União fosse um status superior. Né? O superior é a República Federativa do Brasil, subnacional é a União, Estado, Município e Distrito Federal. Da Federação. Exatamente. Pois bem, nessa reflexão de você utilizar as normas federais, né, lá do artigo 187, eu falo que esse dispositivo talvez tenha uma inspiração bíblica, né? No sentido de vinde a mim quem está desamparados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Mas, já que citamos aí o livro sagrado, todos são filhos de Deus. Né? Então, dentro dessa perspectiva, dentro da autonomia de cada um, da sua individualidade, cada ente da federação deve exercer a sua autonomia. Sua autonomia administrativa decorrente do Pacto Federativo, trazido notadamente para o artigo 1º e artigo 19 da Constituição. Mas, todo direito a gente também não pode abusar dele. O município Marataízes, né, minha Marataízes, lá no estado do Espírito Santo, por que eu vou copiar o regulamento da União? Eu posso copiar, se tiver um bom modelo, se eu achar adequado à realidade local do município de Marataízes, eu copio da União. Mas talvez o regulamento do Estado do Espírito Santo, que já retrata, de certa forma, as peculiaridades dali do nosso estado, da nossa região, seja mais adequado, mais próximo da realidade de Marataízes. Então, esse artigo 187, apesar da inspiração talvez bíblica, ele é desnecessário. Né? Ele é desnecessário. Ele, vamos dizer, ele rola a bola para os estados e municípios como sendo um incentivo. Olha, minha regulamentação está aqui, use e abuse. Mas não é necessário, porque o município tem autonomia para fazer isso, tanto o município quanto o estado. Como eu disse, Marataízes, município do estado do Espírito Santo, pode utilizar um regulamento do Espírito Santo como referência. Agora, eu acho 2 pontos que devem ser destacados, Rafael, é o seguinte. Primeiro ponto, o regulamento ele deve retratar as particularidades, as singularidades daquele município, notadamente da sua estrutura administrativa. E por quê? Isso é um ponto, Anderson, só até para alertar, porque o regulamento, o que o Anderson fala é, você vai pegar um regulamento federal que é voltado para uma estrutura baseada no federal. E você vai transpor aquilo para o estado e município que tem uma estrutura completamente diferente. Totalmente diferente. Eu tenho, em realidade, uma Câmara Municipal no município de 30 mil habitantes, tem 4 servidores efetivos, hipoteticamente. Dificilmente você vai se aplicar as normas federais. Como que eu vou conseguir falar que o pregoeiro, o agente de contratação, não assina o edital e não pode fazer o termo de referência? Correto. Eu vou ter que pegar todos os atos decisórios sensíveis e desses 4 efetivos, vamos imaginar que um é ordenador de despesa, sobraram 3. Eu vou ter que dividir esses 3. Como é que eu vou conseguir cumprir de forma ótima o princípio da segregação de função? Correto. Então, necessariamente, algum agente vai acumular 2 ou 3 atribuições sensíveis. Vão passar por circunstâncias como essa. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao copiar. É possível copiar? Sim. Mas copie com uma tecla SAP, traduzindo de acordo com suas necessidades. E aí é um ponto muito sensível. Eu digo que, às vezes, algumas instituições se enforcam pela própria corda, porque eles copiam o modelo ideal. Vamos imaginar uma Câmara, eu vou copiar o modelo de regulamento do Senado Federal, mas eu não tenho a mesma estrutura. Sim. Os meus servidores não têm a mesma remuneração. Ou seja, você não pega como referência, você copia mesmo. Isso. As instituições não têm o mesmo nível de maturidade. Também tem isso. Então, às vezes, Anderson, é necessário o processo passar pela Procuradoria, posso trabalhar com minuta padronizada, até que ponto?
depende do nível de maturidade do seu órgão, sua entidade. Então você pode ter um regulamento para 2022, em 2025 a minha equipe está mais madura, e aí eu já posso trabalhar uma outra forma de tramitação. Agora, um outro ponto, apesar de cada município ter essa sua capacidade, essa sua autonomia, e eu disse que deve ser usado com moderação, sim, na fase interna, na fase preparatória, na fase de execução, fiscalização contratual, vamos dizer, esse município tem uma autonomia maior. Sim. Agora, o ponto sensível, eu penso, é na fase externa, na fase competitiva. Sim. Né? Quando a nova lei ela exige uma virtualização, né, dos processos, né, o princípio da digitalização, isso. Não é isso, professor Rafael? Assim, virtualização, princípio da virtualização, né, uma expressão aí cunhada pelo professor Rafael. Quando a lei exige essa virtualização, e aí o município tem que ter muito cuidado, porque se ele pensa em desenvolver um software próprio, totalmente inovador, com uma chave de acesso que só ele tem, se isso fizer parte de uma política pública para beneficiar o mercado local e regional, ótimo. Agora, a gente tem que pensar nos possíveis efeitos colaterais. Então, nós temos aí algumas soluções, né, do pregão eletrônico, Compras Gov, Banco do Brasil e outras soluções. Agora, o município resolve desenvolver uma plataforma, um sistema próprio. E eu estou fazendo uma licitação para comprar notebook. E na região não tem fornecedor. Será que um fornecedor de São Paulo vai se interessar, perder horas para buscar o cadastramento, ver como é que funciona esse software? Muito bem colocado. Ele, de repente, para eu vender 5 notebooks, eu vou ter um lucro de R$ 1.500. Eu vou gastar quantas horas de trabalho do meu colaborador para ele poder entender a regulamentação e o software que ele vai competir nesse município pequeno? Entendi. Observe que eu estou dizendo um município pequeno, porque aí esse mercado negocial dele será pouco atrativo para o privado. Mas a gente tem que dar chance também para novas soluções, claro, né? Para um método, uma solução disruptiva. E isso terá espaço em grandes municípios, em estados, porque aí o meu negócio é maior. E vamos combinar que, tipo assim, isso acaba gerando um custo para a empresa. Sim. Porque essa adaptação a esse sistema diferente do município ali especificamente não sai de graça. Isso vai gerar um custo, uma curva de aprendizagem para a empresa para ela poder participar daquela licitação. Então eu já percebo que você acha então que o ideal sim é você uniformizar os procedimentos em relação ao mercado, inclusive pela adoção do sistema federal ou de um sistema que é muito usado por empresas daquela região específica, exatamente, o sistema do Estado. Agora, no âmbito interno, fazer uma regulamentação adequada à sua realidade. Agora, está lá no artigo 187, eu até acho que esse artigo 187 não precisava existir. Sim, desnecessário. Desnecessário, porque não é a União que vai dizer que o município de Marataízes, o município de Ipubi, no interior de Pernambuco, o município de Petrolina, pode adotar a norma da União. Isso quem decide são eles. E aí a minha pergunta é, digamos aí por hipótese que o município diga, olha, eu vou adotar a norma federal. Isso é preciso ser formalizado ou basta que aquele município, que os gestores daquele município passem a aplicar, do município ou daquele estado, passem a aplicar já a norma federal sem que haja qualquer manifestação daquele que teria competência política para fazer a regulamentação, adotando formalmente a norma federal? Rafael, essa sua pergunta me fez aqui, em fração de segundos, fazer uma viagem no tempo, né? Sim. Que esse método de você utilização de normas de outros entes é comum, né? E é curioso que às vezes... Tomar de empréstimo. Eu vejo alguns colegas falando isso como sendo uma novidade e às vezes sem o cuidado necessário com o trato constitucional e político que a matéria requer, né? E aí nós não estamos falando de copiar a norma do outro ente. Estamos falando de ir lá e dizer, olha, eu vou adotar aqui aquela lei, aquela regra do outro ente. O que nós temos com relação a isso?
Isso é muito comum envolvendo o direito estatutário, direito do servidor público. Então, o município pequeno diz, aplique-se ao município X as normas da Lei 812, ou do estatuto aqui do meu estado, né? Do município pegando o estado como referência. Sim. Quando o município faz essa decisão e não precisa da autorização do estado nem da União, né? Marataízes, hipoteticamente, aplica aos servidores públicos do município de Marataízes a Lei Complementar 46, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo. Hipoteticamente. Se a Câmara aprovou uma lei nesse sentido, aprovou, hipoteticamente, no dia 9 de julho de 2022, é aquela foto de 9 de julho de 2022. É a lei que está vigente em 9 de julho de 2022. O que o professor Anderson quer dizer com isso? Que se depois essa lei vier a ser alterada, as alterações não podem ser aplicadas automaticamente ao ente federativo. Precisam ser ratificadas, adotadas formalmente. Adotadas formalmente, porque eu tenho que ter a vontade política do ente. Correto. Poxa, olha, Anderson. Isso não é burocracia. Que frescura. A gente tem que trabalhar com eficiência. Para quê? Como diz, né, um influenciador, detalhe pequeno. Né? Qual é o detalhe pequeno? É o direito constitucional e a autonomia dos entes. Não pode a Câmara de Vereadores, o prefeito, o governador alienar as decisões políticas do ente federação para outro ente federação. Correto. Eu não posso dar, entre aspas, uma procuração. Olha, o que você decidir aí, União, vai aplicar aqui automaticamente. Ué, cadê a minha vontade? Exato. A população me escolheu. E eu tenho que exercer essa vontade. As consequências disso, você não sabe o que vai vir na norma federal. Exatamente. Então, uma coisa é a decisão de adotar a norma posta. Outra coisa é de dizer quem legisla aqui não sou eu, é você. Porque aí, a partir do momento que alterar a norma, a IN 73, então aquilo já está automaticamente absorvido? Incorporado? Não. Então, porque é questão de uma decisão política do ente da federação. Sim. E se vier a ser automática, a gente tem uma alienação dessas decisões políticas regulamentares do prefeito, do governador, né, para um outro órgão, para o outro ente da federação, e isso é inconstitucional. Em linhas gerais, eu percebo antes que o que você tem colocado olha, primeiro, e isso é importante até para as empresas, como a gente falou, não mexe muito naquilo que diz respeito à relação com o mercado. É bom que haja um certo nível de uniformização estadual, federal, distrital e municipal. Agora, é preciso que internamente faça-se uma regulamentação adequada à realidade do órgão e, sobretudo, do ente. Mas essa regulamentação não seria, então, pela adoção da norma federal ou estadual. Seria sim, posso pegar o federal, vou ler ali, vou trazer para cá o que eu acho adequado. Inclusive, se eu for usar o sistema federal, no que depender, o sistema está customizado de acordo com aquela regra. E eu vou usar ele, então vou ter que pegar aquilo que está no sistema igualzinho. Mas o que não está no sistema, eu vou poder mudar e adequar à minha realidade. Mas não tomar de empréstimo uma norma, como dizer, adoto aqui no município a IN e tal. Se você aprovar, dia 9 de julho, fica ratificado, será aplicada no município de Marataízes a IN-X. Depois, se ela for... Tudo bem, eu posso fazer isso em um dispositivo só. Só que será aquela IN-X daquele texto vigente em 9 de julho. O texto que vier a ser alterado não tem uma aplicação automática. Só para deixar mais claro... E para dizer, se eu entendi bem, também na sua avaliação, não só isso é um problema, como também você adotou sem fazer um crivo de adequação daquela norma federal para a realidade do seu ente. Eu vou adotar a prioristicamente que alguém analisou, acha que é aplicável, e aí, porque senão o pecado é original, né? Então, ele analisou, eu acho pouco provável. O que eu sempre acho mais adequado, né? E quem copia por último, copia melhor, né? Claro.
Ctrl+C, Ctrl+V e vai adaptando. Isso. Essas remissões automáticas trará problemas, porque a estrutura é totalmente diferente, diversa. E um ponto, né, Rafael, para deixar aí, eu acho, exemplificar para quem está nos acompanhando, fase interna, né? Se discute muito hoje, eu preciso de ETP para tudo? Aí o município, a Câmara Municipal tem autonomia. Se eu não, por isso aqui eu não preciso de ETP. Eu vou fazer um ETP simplificado nesses casos. Pronto, vou adotar essa definição. Agora, na fase competitiva, ali na utilização do software, aí eu tenho que buscar ou o Comprasgov ou outro software que seja consolidado ali naquela região, naquele mercado, para você não ficar sozinho. Eu acho interessante essa questão, e aí eu vou trazer um exemplo sobre essa questão do pecado original que você falou já, ou seja, na adoção às cegas da norma federal. Revisão de ata de registro de preço no regime da 8666, 10.520. Quantas pessoas chegam para mim, por exemplo, para questionar isso? Eu pergunto, mas você trabalha onde? Eu sou do município ali e tal, eu sou do estado, e diz que não pode. Eu disse, não, mas peraí, por que não pode? Não, porque o decreto 7892, não, mas o decreto 7892 ele é um decreto federal. Vocês podem trabalhar isso no âmbito do seu município. Sim. Ah, mas aí lá não tem norma. Então, é aí onde você peca, porque você delegou, às vezes, aí não delegou, né? Aí nem havia. Essa prática é muito, pelo menos em matéria de licitação, eu não vejo muito comum adotar formalmente a norma federal. Aqui no DF teve esse caso. Mas veja que é um caso que você, olha, ao abrir mão, é isso. Você poderia criar o seu regulamento de revisão de valores registrados, mas você não criou. Pegou de empréstimo. O empréstimo é do jeito que aquele que realizou, que fez a norma, positivou. Então, é a consequência da decisão. O seu exemplo ele é magnífico, né? Que você conversa com o município, por que você não reequilibra, não faz a revisão? Ah, não, porque o meu decreto não pode. Eu falei, mas por que você proibiu no seu decreto? Exato. Ah, porque eu copiei da União. Então, assim, foi uma escolha sua. Exatamente. É aquilo que eu disse, você escolheu a corda para se enforcar. Então, assim, por que eu não posso reequilibrar a ata de registro de preço? Assim, mas por que não pode? Ah, mas o decreto disse que não pode. Assim, por que você copiou o decreto que disse que não pode? Né? Isso é um ponto. Agora, vamos adotar a hipótese. Primeiro já vimos aqui, olha, se quer adotar aí, eu quero aplicar um 87, não basta você começar a aplicar lá os decretos federais, as instruções normativas federais, sem uma manifestação formal de quem tem competência regulamentar. Ok, mas em que nível um ente da federação, um município, um estado deve começar a fazer essa regulamentação? E aí eu começaria perguntando, é preciso, antes de se fazer decretos, portarias, isso é uma pergunta que a gente faz já, é preciso fazer uma lei do município e uma lei do estado? Bom, Rafael, em termos de segurança jurídica, e aí segurança jurídica para proteger o CPF, né, dos agentes públicos envolvidos, seja a autoridade máxima, alta gestão, né, de um órgão, de uma entidade, seja do pregoeiro, nós temos soluções, vamos dizer, melhores em termos de proteção. A nova lei de licitações, por ela ser extensa, e eu falo que ela tem algumas digitais de normas especiais ou específicas, como o registro de preço, como a pesquisa de preço, né? Eu falo digital porque pegaram a IN e colocaram lá dentro. Então tem ali a digital que aquilo não é uma norma geral, ela está no DNA dos dispositivos. Pois bem, e eu só ressalto, né, Anderson, que nós insistimos nesse argumento de que nem tudo que está ali é de automático considerado norma geral, inclusive porque, à luz da Lei 8666, o Supremo Tribunal Federal já chegou a apreciar casos em que entendeu, e aí o professor Anderson colocou isso muito bem no início da nossa fala, que o artigo 1º da Lei 8666 tem o mesmo dispositivo e o Supremo chegou a entender, na ADIM 927, de que, olha, não, há dispositivos ali que não são normas gerais, né? Não tem esse caráter. Ou seja, o Supremo ali, naquele momento, adotou uma concepção de norma geral do ponto de vista material e não do ponto de vista formal. Exatamente. Então, por isso que a gente insiste nessa discussão. Desculpe interromper o amigo, só para
fazer esse Não, registro. Assim, essa necessidade de você utilizar um ato normativo ou outro, e aí um tema sensível, o pregoeiro tem que ser efetivo? O artigo 8º é uma norma geral ou uma norma específica? Então, talvez o gestor, para ele ficar mais confortável, ele edita uma lei, porque aí é uma decisão política que, eventualmente, o órgão de controle poderá questionar a constitucionalidade. Correto. De igual modo, então, se eu tenho um ato normativo primário, ali uma lei, depois um decreto, eu ainda estou falando de ato normativo, que é passível de controle de constitucionalidade, e aí, a depender de cada ente da federação, vou ter uma estrutura, né? A União hoje trabalha muito com IN, alguns outros órgãos trabalham com portaria, às vezes Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, é muito comum atos normativos, né? Essa expressão ato mesmo, né? O gênero ato. É verdade. Então, isso vai depender da estruturação normativa, né, da Constituição, da lei orgânica, Constituição Estadual, da lei orgânica do município, para disciplinar qual ato normativo utilizar. O que eu digo é, no momento, um movimento ótimo para essa normação seria colocar num instrumento normativo primário, numa lei. Ficaria todo mundo Correto. melhor, mais protegido. Até para aceitação, para legitimidade diante de eventual órgão de controle, algum questionamento. Isso é a minha lei. Exatamente, essa é a minha lei, etc. Mas a gente sabe também que essa solução ótima ela é difícil. O processo legislativo ele é delicado. Sim. Né, já tive a oportunidade de trabalhar em casa legislativa, né, a gente utiliza o processo legislativo é igual ao futebol. Você sabe como começa e não sabe como termina. Então, é difícil. Você pode... E eu posso ter a preferência de tratar os assuntos mais delicados por decreto. Sim. E, eventualmente, a depender da decisão política dessa normação, vamos observar a União como um case aqui de análise. A União, o agente de contratação, ele tratou no decreto. As outras questões ele vem tratando IN. Correto. Por quê? Para buscar uma eficiência. O agente de contratação, eu imagino que é um tema mais delicado. Mais estrutural, possivelmente. Mais estrutural, né? Delicado no sentido estrutural, exatamente, né? De concepção. Né? Então eu coloquei para o decreto, que aí vem com uma legitimidade democrática do presidente da República, correto, que tem uma chancela majoritária da população. Correto. É importante eu trago essas expressões, Rafael, porque isso é para sedimentar a legitimidade desses atos normativos. Correto. E aí uma instrução normativa já é feito por um outro agente, de um outro nível, com toda a sua legitimidade técnica. De um nível, né? Muito mais administrativo, burocrático, e não de um nível político. De um nível político. E aí eu ganho agilidade na atualização, que são sempre necessárias, dessas instruções normativas. Então eu tenho um modelo ótimo, sob o ponto da perspectiva de você proteger o agente público quanto a eventual responsabilização de órgãos de controle, mas tem os efeitos colaterais, né, do processo legislativo. Sim. Mas eu posso tratar, né, respondendo de forma... Não preciso de lei. Lei é mais no sentido estratégico de proteção. Eu posso tratar isso por meio de decreto ou, eventualmente, por meio de portaria, instrução normativa, seja um ato normativo secundário. Qual a espécie desse ato normativo secundário? Se é portaria, se é ato normativo, se é IN, aí cada ente da federação tem a sua estrutura normativa. Isso é mais uma coisa para a gente também dizer a cada um dos órgãos que, olha, não adote a mesma, não é imprescindível Sim. que você adote a mesma estrutura normativa do nível federal. Sim. Tem a sua estrutura conforme previsto nas normas municipais e estaduais. Agora, aí eu vou perguntar que você sabe desculpa, Rafael, só para complementar. Claro, por favor, amigo. Quando a gente fala, né, dessa sensibilidade, né, vamos imaginar uma questão sensível e estrutural dos agentes de contratação. Sim. Aí vamos imaginar um município ou um estado quer regulamentar a contratação integrada, semi-integrada, que tem um lobby, uma pressão muito grande, né, porque são grandes contratantes, grandes empresas, né, o setor imobiliário, né, da construção civil, Sim. pesada ou leve. Talvez o técnico com legitimidade técnica ótima, Sim. ele vai ficar muito exposto. Correto. E aí, politicamente, governador, prefeito, decreto. Trabalhe isso aí com decreto, Melhor. Porque eu não aguento essa pressão. Claro. A pressão aqui embaixo é muito mais forte, aí em cima o senhor tem mecanismos. Né? Então, são muito questões sensíveis. Né? E aí, para destacar
que não existe uma solução universal e a caso. priorística para todos os entes da federação. Muito bem colocado. E agora, você sabe do meu apreço da temática das normas internacionais, das normas dos órgãos internacionais sobre contratação pública, que é algo até que muita gente se assusta, né? Muita gente não sabe que o Banco Mundial, a OCDE, diversos organismos internacionais têm normas sobre contratação pública. E a nossa lei, inclusive, ela adota o posicionamento de que se um organismo internacional doa ou empresta dinheiro ao Brasil e diz para gastar esse dinheiro tem que ser conforme as minhas regras de contratação, a gente tem aí a possibilidade de afastar, no que conflitar com essas normas desse organismo internacional, a Lei 14.133. Isso está lá no seu artigo 1º. No artigo 1º da Lei 14.133, parágrafo 3º, nós temos essa regra. A União, no Brasil, tem feito isso. Porque a gente vê os decretos, as instruções normativas federais, vem dizendo que, olha, quando o recurso federal vai para o Estado ou vai para o município em decorrência de transferência voluntária, ou seja, não é decorrente de um comando legal ou constitucional, esse ente da federação, o Estado ou município, está obrigado a contratar nos termos das regras federais, dos regulamentos federais. Para tudo isso a gente percebe, e era isso que eu queria saber de você, se esse movimento que antecede a Lei 14.133, ele está presente na Lei 14.133 e nos seus regulamentos como uma medida de nacionalização dos procedimentos de licitação e contrato. Se você enxerga essa ideia de criar uma maior uniformidade, sobretudo vindo aí dos organismos que regulamentam a lei em nível federal. Bom, já disse aqui, né, Rafael, que eu sou municipalista. Sim. Mas a gente tem que ter sensibilidade também com o mercado e não adianta nós sermos municipalistas ao ponto de isolarmos um município, claro, isolarmos um pequeno ente. Valer-se de uma autonomia que, na verdade, torna o município fora de uma realidade de mercado. Exatamente, fora dos negócios. Isso. Então, ao mesmo tempo, né, e por isso que eu tive o cuidado, nós tivemos aqui o cuidado de falar, olha, você tem autonomia, você tem que regulamentar de acordo com as suas particularidades, né? Então, a regulamentação ela é singular, ela é orgânica, né? Porque essa expressão orgânica é para cada órgão, né? Correto. Agora, de outro giro, eu não posso também ficar divergindo muito, porque senão eu vou me isolar. Correto. Aquilo que nós falamos do custo transacional, né? Uma empresa quer se relacionar com um município pequeno. Aí eu tenho que estudar a legislação daquele local. Isso vai gerar um custo, é uma licitação pequena que meu lucro, vou comercializar R$10 mil, vamos imaginar um lucro de 5%, R$500, eu vou perder quantas horas para estudar a legislação daquele local. Correto. Então, por isso que foi dito aqui que na fase competitiva, o ideal é a gente ter uma mesma norma nessa tentativa de nacionalização. Claro. E aí é um ponto sensível, porque se observa claramente essa tentativa de nacionalização, principalmente no governo federal, né, com a política liberal desse governo que se encerra em breve, como forma de facilitar o mercado. Sim. Então, é claro essa tentativa de nacionalização. E ela busca o quê? Facilitar, seja um fornecedor lá do interior do Espírito Santo, poder participar de uma licitação no interior de Pernambuco, e o fornecedor de Pernambuco participar de uma licitação no interior do Espírito Santo, aqui no DF, etc. Então, essa nacionalização, essa uniformização, tende a aumentar a competição e a possibilidade, né, já que a gente está no ambiente virtual agora, então eu tenho que efetivar isso. Ela de fato quebra barreiras. Exatamente. Quebra barreira para uma empresa transitar em mercados públicos diversos, de um município para o outro, do estado para o município. E com custo baixo. Eu não vou ter que investir em conhecimento para saber negociar de acordo com a legislação daquele órgão, daquela entidade. Ocorre, por outro lado, em homenagem ao Pacto Federativo, eu acho essa ideia boa,
E aí, né, vem daquela expressão, são de transferências voluntárias, né, aquela expressão que a gente utiliza, meu dinheiro, minhas regras. Sim. E esse comando do governo federal, eu gosto sempre de deixar muito claro, esse comando jamais será para o agente público estadual, para o agente público municipal. Por quê? É uma IN federal, é um decreto federal. Correto. Não alcança o agente público estadual ou municipal. Correto. Esse comando é para o agente público federal que atua lá no Ministério da Agricultura, no Ministério da Educação, que vai celebrar um convênio, um termo de repasse, cooperação. Dizer, ó, vamos colocar aqui que você vai gastar esse dinheiro com base nas regras da União. Exatamente. Aí esse servidor federal, nesse documento, né, contratual, contrato lato sensu, convênio, termo de repasse, para o município, para o estado, que irá disciplinar. Ó, você que está recebendo voluntariamente esse recurso, então se você quer receber o meu recurso, você tem que gastar de acordo com as minhas regras. Eu não gosto dessa imposição, e a expressão é essa, eu não gosto. Entendi. Mas eu não vejo inconstitucionalidade nessa imposição da União. Também é a minha posição. Eu acho que a gente não pode impor, a gente tem que induzir como boa prática, Correto. como exemplo, demonstrando a vantagem. Porque senão é aquilo, eu começo a me intrometer, influenciando ou quase impondo, impondo uma vontade, e aí eu não crio um ambiente amigável de negócios, claro, entre a União e os demais entes da federação. E um cuidado que tem que se ter, Rafael, é o seguinte: às vezes eu escuto alguns colegas, Anderson, e se no município tiver uma legislação dizendo que sempre vai adotar tal procedimento? E agora o pregoeiro, ele fará o quê? Cuidará, seguirá a legislação municipal ou a IN? Não, primeira coisa, o município não era para ter assinado o convênio, porque ele assinou um convênio contra a lei, né, contra a legislação local. Correto. Aí eu digo, ó, você tem que ir lá na legislação local e colocar aquela válvula de escape, igual você trouxe aqui. Ó, quando receber recursos do Estado, quando receber recursos da União, se receber recursos do BID, não se aplica essa legislação. E aí, a partir do momento que o Brasil, e aí o Brasil como União, como Estado, como Distrito Federal, pode afastar a Lei 14.133 ao receber recursos de um organismo internacional, a gente pode se perguntar, isso decorreu da imposição do organismo internacional? Não só. Não. Isso decorreu da possibilidade trazida pela Lei 14.133. E assim vale para o Estado e município. Então não é a imposição federal que autoriza o afastamento da regra estadual ou municipal. É a autorização contida na lei estadual ou na lei municipal. Sim. Isso você coloca e isso é imprescindível que se entenda. É preciso que tenha essas duas pernas. A lei federal, ela coloca isso, a 14.133. Para afastar a 14.133, no que conflitar com as normas desses organismos internacionais, é preciso que haja imposição do organismo internacional e nossa lei já autoriza. É o mesmo que o Estado e o município devem fazer na sua legislação lá. Eu só, se me permite, né, para a gente ter, não é uma imposição, uma exigência. Sim. Né? Você quer receber o nosso recurso? Então, para receber esse recurso, tem que ser assim. É uma condição para a assinatura do contrato de repasse, do convênio, e aí, no caso, do contrato de doação, do empréstimo. Porque se fosse uma imposição, eu teria uma ofensa à soberania. Sim, correto. Mas como não? É uma condição. Você quer? Se você não deseja, pronto. Não tem dinheiro. E você traz um ponto que eu também concordo. É bom você ter uma uniformidade. Agora, é preciso que a gente pode trabalhar por outros meios. Como você colocou, aí uma harmonização, uma ideia, olha,
E se trabalhar nesse sentido de que a legislação dos estados esteja harmonizada junto com a federal, e a ideia de ter uma lei geral de licitação de contrato é exatamente essa. Sim. É ter essa harmonização. Meu amigo, nosso tempo, eu diria que mais do que já esgotou. Já, rapaz? E a gente sim. ainda tinha muita coisa para falar, porque você, na verdade, é uma verdadeira enciclopédia. Mas, infelizmente, há limitações temporais. Eu queria deixar aqui sua consideração final, já agradecendo por você ter, mais uma vez, gentilmente, generosamente, cedido seu nome ao Portal LC, especialmente ao Reverbere. Muito bom contar com você aqui. Foi enriquecedor para mim e com certeza para aqueles que nos assistem, que, como eu já falei, sempre contam com sua participação aqui no Portal LC. Pô, Rafael, o tempo, como diria Einstein, o tempo é relativo. Sim. E é o inimigo que ataca fugindo, né? Essa frase eu guardei para mim. Então, conversar com um amigo e um profundo conhecedor de contratação pública, não só da legislação nacional, mas também da legislação estrangeira, é sempre prazeroso, e o tempo escapuliu aí pelas mãos e pelas ondas aqui da gravação. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, é um prazer enorme, tê-lo como amigo principalmente, e poder trazer essa amizade para um ambiente, vamos dizer, um pouco difícil, árido, né, das contratações públicas. E esse tema especialmente. E esse tema especial. E essa amizade que, com certeza, eu acredito a ela, a chance que eu tenho, né, de estar ao seu lado também em ambientes, vamos dizer, acadêmicos, ambientes profissionais, falando de licitação, seja escrevendo artigo, divulgando, né, esse importante site, ferramenta, que é o Licitações de Contrato, Portal LC. E agora, não vou dizer com atraso, né, que tudo no tempo de Deus. Claro. Tive a oportunidade de estar aqui em Brasília e rever o amigo e estar aqui nessa nova mídia, não tão nova, mas nova mídia, que é o Reverbere, né, uma oportunidade marcante. Ficava olhando lá do Espírito Santo, os colegas aqui, ficava um pouquinho enciumado, ficava lembrando quando o Rafa dizia, não, Anderson é sócio do portal. E aí eu pensava, ele esqueceu de mim, mas não. A gente está junto, amigo. Muito obrigado aí. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e a todas. Felicidade grande receber você aqui. Obrigado mais uma vez. Gente, acabamos mais um episódio do Reverbere. Esse foi o nosso episódio de número 16 e eu quero deixar aqui para vocês um convite para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, onde você pode assistir a todos os episódios do Reverbere em formato de videocast, ou que você nos siga no Spotify, plataforma em que você pode apenas ouvir o áudio dessa nossa gravação. Fica atento, se inscreve, ativa o sininho, porque assim que tiver um próximo episódio, você vai ser avisado. E o próximo episódio tá muito bom. Forte abraço e até lá. Reverbere, o podcast do Portal LC.